Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Luísa. Eu sou Laura. E feliz ano novo, feliz 2024. Estamos aqui novamente para recapitular as leituras do ano. Diferentemente de 2022 e 2023, a gente não vai falar todas as leituras que fizemos durante o ano, senão vai ficar basicamente só eu falando aqui, porque eu li muito. E, surpreendentemente, né, porque eu não achei que fosse ler tanto, foi um ano bem ocupado, assim. Mas acabei que eu li mais do que ano passado, inclusive. Eu li 83 livros no total. E Laura e Luísa não leram tanto assim. Então, pra resumir, a gente vai falar das nossas melhores leituras, as piores leituras e também algumas surpresas e decepções do ano pra recapitular. Laura, qual foram as suas piores leituras? Eu vou colocar em primeiro lugar a trilogia A Maldição do Vencedor. Foi Luísa que me recomendou, mas eu detestei. Eu simplesmente detestei. Eu passei uma semana pra ler o primeiro capítulo do primeiro livro. Eu simplesmente não aguentei. Eu não gostei da personagem principal. Eu achei ela sem carisma nenhum. Eu e Luísa morrendo aqui nesse momento. Eu achei ela sem carisma nenhuma, me desculpe, mas eu não aguentei. Eu gostei pra caralho do cara. É Maldição do Vencedor. A Maldição do Vencedor, O Crime do Vencedor e O Beijo do Vencedor. Li os três. E eu não aguentei. Aí, enfim, eu gostei muito de Ari, que é o personagem, o masculino lá principal. Gostei muito do estilo de que foi escrito ele. Mas a personagem principal realmente não me ganhou. Eu até que gostei um pouco do terceiro livro, mas o primeiro e o segundo eu dei uma estrela só. E o terceiro eu dei 3. Entre parênteses aqui, eu e Luísa amamos essa trilogia, ok? Sim. Ai, ai. Essa eu coloquei em piores e decepcionante. Foi Meninas Selvagens. Que essa eu e Paula, a gente ficava comentando sobre esse livro, eu acabei lendo. E assim, nossa, foi terrível também. Foi completamente, tanto ruim quanto decepcionante. A história não tinha, digamos assim, deixou muita ponta solta. E eu acabei terminando o livro também, odiando. Foi uma leitura que eu me arrependi de ter lido, pra falar a verdade. Tive esse ano, pelo menos, mais leituras boas do que decepcionantes ou ruins. Minhas piores leituras, eu também, como Laura, eu fiz muitas leituras boas, assim, na verdade eu fiz mais leituras medianas do que realmente boas. Mas assim, as minhas piores leituras foram duas. Uma foi Leave the World Behind, que eu li no início do ano, e que eu não sabia que ia virar filme, mas virou filme da Netflix, né? E eu odiei esse livro. Eu falei no episódio da tag de 50% que a gente gravou aqui pro podcast, que, sério, foi uma decepção, assim, porque eu tinha expectativa, foi uma recomendação que eu recebi. No início eu tava gostando do livro, a ideia dele, mas virou toda uma confusão e o final eu odiei. Enfim, eu acabei detestando o livro, porque eu acho que ele tinha tudo pra ser um livro excelente, assim, ele tinha uma ideia muito boa, mas acho que pelo caminho que foi, acho que quem assistiu o filme sabe, essa parte mais de apocalipse, fim do mundo, realmente eu acho que virou uma grande maluquice, fica essa coisa de crítica social foda, como as pessoas não conseguem ficar sem celular, internet e tal, sabe? Foi tudo muito superficial, eu achei. E poderia ser uma coisa muito mais pautada nessa questão do casal indo passar férias, do casal da família indo passar férias no Airbnb, né? Numa casa de outras pessoas. Toda essa questão da gente alugar casa de outras pessoas pra passar férias, toda essa questão do status social, enfim, toda a discussão que parecia ir por esse caminho e de repente virou uma coisa apocalipse, fim do mundo, que eu achei que não foi bem executado. E a outra leitura foi A Ilha do Tesouro. Esse é um clássico de aventura e eu odiei esse livro porque eu achei muito chato. Ele é muito bem escrito, mas ele é muito chato. Eu odeio você. Sério, ele é muito chato, eu não gostei, eu achei desinteressante, eu não tinha vontade de ler, sabe? A única coisa que eu achei interessante foi sobre como a cultura que a gente tem de piratas e a visão que a gente tem de piratas é construída por esse autor nesse livro. Mas tirando isso, eu achei muito chato a história. Eu não me interessei pela narrativa dos personagens, de onde ia dar, enfim. E só queria mencionar aqui que eu abandonei um livro que se chama Midnight is the Darkest Hour, que é da mesma autora de In My Dreams, I Hold a Knife. Eu li esse livro também esse ano e eu adorei, foi um thriller pra mim excelente. E aí eu vi que essa autora tinha acabado de lançar esse livro e aí eu fui ler e eu achei péssimo. Eu abandonei na metade, ainda bem, porque eu fui assistir depois uma discussão sobre esse livro e aí eu descobri o final através dessa discussão. E ainda bem que abandonei, porque que final horrível, sério. Quando eu fiquei sabendo que era o final. Enfim, mistura uma coisa meio de vampiro, maldição, só que não é bem assim, a mulher fica falando de Crepúsculo o tempo todo, só que não de um jeito... Porque, vê, eu li o livro de Ali Hazelwood, aquele Amor Teoricamente, e ela foi em Crepúsculo e ela fala de Crepúsculo. Tipo, a personagem? A personagem.
a personagem, tá ligado? E aí, tipo, tranquilo, eu achei de boa as referências que ela faz sentido pra história, mas nesse livro aqui é péssimo. É o tempo todo ela falando de Crepúsculo e fica falando de, ela idealiza o Edward de um jeito que ela meio que coloca as expectativas dela pra, tipo, um relacionamento. Ela espera que o cara que ela vai se relacionar é um... Fica olhando ela no final do quarto. Exatamente, é um negócio assim, muito absurdo e muito louco. E ela vive numa comunidade toda religiosa estranhíssima e tem uns assassinatos. Só que é uma viagem enorme esse livro, assim, e é muito ruim, é muito mal escrito. E a personagem principal é uma chata. E eu abandonei, foi isso. Graças a Deus, eu também não tive muitas leituras ruins. Eu só consigo dizer uma que não foi boa e outra que foi bem razoávelzinha. E eu acho que a que eu vou falar que não foi boa é a que eu já comentei no de 50%, que é tudo que eu sei sobre o amor. Eu não sei se o problema fui eu, porque eu fui com expectativa totalmente diferente do que seria o livro. E aí eu achei muito chato, assim. Eu lembro que eu enrolei muito pra ler o início do livro, porque basicamente, enfim, não dando spoiler. Nem tem spoiler, sinceramente, é um livro... Não era o que eu esperava. Tipo assim, eu tava até pensando, né? Quando eu tava lendo, eu falei, poxa, por que eu tô tão decepcionada? É que eu achei, para as pessoas entenderem, né? Quem já leu. Tem um livro de C.S. Lewis que ele tem, que é Os Quatro Amores. E ele fala exatamente o que eu achei que essa autora ia fazer. Ele pega e analisa cada um dos tipos de amor que tem, fala, não sei o que. É uma coisa muito mais, tipo, terceira pessoa, olhando de fora, analisando, falando características, enfim. E esse livro, ao contrário, é praticamente uma biografia da autora sobre essa parte da vida dela, né? Que, enfim, ela viveu e descobriu sobre o amor. Sendo que é muito, assim, não sei, eu acho muito estereótipo, sabe? Ela era aquela adolescente que viveu loucamente a adolescência dela. E ela passa metade do livro só falando disso. Tipo assim, eu já entendi que você era louca, viciada em droga e sexo e etc. Nos primeiros 2 capítulos não precisa passar tanto tempo falando disso. E eu achei muito chato isso, muito chato. A única coisa que eu achei legal e positivo, eu olhei aqui, tipo, eu sou muito boazinha, né? Dei 4 estrelas. Eu não gostei do livro, mas eu dei 4 estrelas. Foi porque, no final das contas, eu achei que ele passa uma mensagem muito legal, que eu não esperava, que é sobre outros tipos de amor, realmente. Ela fala muito sobre amizade. Então, eu achei que, nesse aspecto, foi algo bem interessante que o livro trouxe. Mas, assim, pra mim, não valeu a pena a leitura, sinceramente. E o outro que eu vou ter que foi bem aguinha com açúcar, foi um que eu li no final do ano. O nome é grande, deixa eu ver aqui. É Amor Estranho e Outras Coisas que Saem dos Trilhos. É bem água com açúcar, aquele romancezinho só pra enrolar. Eu li bem rápido, inclusive. Não tem nada demais, é um menino que tem 6 irmãos gêmeos. E aí ele tá, tipo, a dificuldade da vida dele é que ele ganhou uma bolsa quando ele nasceu, porque, tipo, ele nasceu numa cidade pequena, enfim, tipo, era os sétuplos, sei lá como é que se chama, 7 irmãos gêmeos. E ele ganhou uma bolsa na faculdade só por serem 7 irmãos gêmeos. E ele não queria ir pra faculdade, essa é a vida difícil dele, ele não queria usar essa bolsa. E a menina é uma filha de pais gays, assim, hashtag Viva a Diversidade. E ela faz filmes. E aí, pronto, eles se encontram num trem, porque ele ia com a namorada, eles terminaram. Ela foi no lugar da menina, e eles ficam lá conversando, trocando informações. É isso, é bem água com açúcar, assim, no final das contas. Foi só pra passar o tempo, pra dizer que eu fiz mais uma leitura do ano, né, que eu fiz pouquíssimas esse ano. Eu dei umas 3 estrelas, eu acho. Não é ruim, mas não é bom. Um livro que me decepcionou. Eu tinha mencionado Meninas Selvagens, como já comentei sobre ele, eu vou falar 1984. Esse livro realmente me decepcionou porque eu fui, não sei explicar, eu fui muito animada ler ele. Eu já tava devendo a leitura dele há muito tempo e eu comecei realmente, fui lendo. Chegou na metade, eu comecei a decair a produção de leitura. Então eu fiquei, sei lá, 2 páginas a cada vários dias. Eu realmente demorei muito pra ler esse livro. E o final acabou... Assim, as críticas são muito boas, óbvio. Mas eu não sei, eu acho que eu esperava mais. Eu não sei dizer exatamente o que eu esperava, mas eu realmente esperava mais desse livro. E acabou que eu fiz, pô, já acabou. E assim, é diferente de Admirável Mundo Novo. É de Fahrenheit, no caso. De Fahrenheit 451, que tipo, termina de uma forma que você faz, pô, acabou. E realmente faz, caralho, que foda. Quando esse acabou, eu fiquei, tá, acabou. Que merda. Simplesmente, tipo, o que foi que eu li? Eu realmente não gostei, não foi uma experiência muito boa. E olha que eu gosto muito do autor, mas foi a minha primeira decepção dele até agora. A gente tem um episódio para 1984. Recomendo Laura escutar, que ela não participou. Mas eu entendo. Acho que é uma narrativa diferente, assim. Não, só vou abrir o parênteses que eu amo 1984, né? Não é minha Shopee favorita, eu prefiro Admirável Mundo Novo. Eu entendo o porquê você não gostou. Também li bem devagar, eu demorei que só pra ler. Bom, pra mim, eu tenho
tenho 3 decepções também. A primeira foi um livro que eu achei mediano. Eu acho que ele é muito bem escrito, mas que eu também esperava muito, porque muita gente ama esse livro, é apaixonada por ele. E eu acabei que... eu achei ele morno, sabe? Eu acho que demorei pra ler ele também. Eu acho a ideia da autora muito boa. Ah, nem falei o nome, né? É Hamnet, da Maggie O'Farrell. Que é basicamente ela vai pegar a história do filho do Shakespeare, que morreu da peste, né? E ela vai criar toda uma história em volta disso, assim. Porque não se sabe muito sobre a vida de Shakespeare, né? Então ela vai contar a história da mãe dele, né? Da esposa de Shakespeare. Não vai contar, tipo, em nenhum momento ela chama Shakespeare de Shakespeare. Tem que falar, tipo, é o filho de não sei quem. É o marido de tal pessoa. É o pai de Hamlet. Nunca é Shakespeare. Todo mundo sabe que é Shakespeare, mas ninguém fala que é ele. Então ele é uma figura que paira ali. No livro não é sobre ele. O livro é sobre Hamlet, sobre a relação deles, a relação da família. É interessante, é muito bem escrito, como eu falei, mas eu achei morno, sabe? Então foi uma decepção por conta disso, porque eu achava que eu fosse amar o livro, que eu fosse me apaixonar. E eu tinha acabado de ler Hamlet, e Hamlet foi uma das minhas melhores leituras, que eu vou mencionar aqui, né? Que supostamente acreditam que a morte de Hamlet, do filho de Shakespeare, inspirou Hamlet a escrever a peça, né? Então, isso é tudo suposições, né? Porque não se sabe ao certo. Mas a autora se baseia nessa suposição pra contar, então, essa história do Hamlet. E pra mim foi uma decepção por conta disso, porque eu esperava amar e eu não amei. Achei mais ou menos. Minha segunda decepção foi The Law and the Lady, de Wilkie Collins. Eu já li 2 livros de Wilkie Collins, esse é meu terceiro, que foi A Mulher de Branco e A Pedra da Lua. Os 2 livros eu adorei, são 2 livros, assim, excelentes, e eu esperava que esse fosse ser mais um livro também excelente, de mistério e tal, desse estilo de romance e sensações que o autor tá inserido. E eu achei o mistério muito fraco, os personagens fracos. Realmente, assim, é um livro muito fraco do autor, é muito previsível o que vai acontecer, desde o início a gente sabe o que vai acontecer. E não é só por isso, não é só por conta da previsibilidade da história. É porque os personagens, assim, não são interessantes. A conjuntura ali de tudo que tá acontecendo não é interessante. Então eu achei um livro muito chato, realmente desinteressante, infelizmente. E minha última decepção é a última coisa que ele me contou, que virou uma série, todo mundo amou essa série, eu vou até assistir ainda. Mas eu acabei não assistindo logo porque o livro eu achei ruim. Basicamente, o marido de uma mulher desaparece e deixa ela com a filha dele, e ela tem que ir agora em busca do marido dela e descobrir o que aconteceu. Eu achei tudo muito fraco, assim, realmente um livro de thriller, mistério muito fraco, realmente. Só pra não repetir, né, porque a minha maior decepção foi tudo que eu sei sobre o amor, enfim, lá. Mas eu vou falar a razão do amor aqui, como a outra decepção que eu tive, mas no sentido de, tipo, assim... Eu gostei muito da Hipótese do Amor, que é o único outro livro que eu li de Elie Hazelwood, e, assim, que eu acho que segue meio que a mesma receitinha, que nada contra, porque eu gosto dessa receitinha. Eu gosto muito dos livros dela por estarem envolvidos nesse ambiente acadêmico e tal. Eu acho isso muito diferente. Estou nesse ambiente. Eu não gostei pelo seguinte, eu achei meio forçada a história. Eu não sei, eu tô numa vibe assim de não gostar mais de Enemies to Lovers. Eu acho muito forçado. Eu não lembro especialmente, também não vou falar, né, pra não dar spoiler do livro, mas eu lembro claramente de ler e dizer, tipo, véi, para com isso, tá demais. Essa situação aqui está muito forçada. Claramente isso não é uma coisa que aconteceria naturalmente. E a forma como eles reagem e tal. Enfim, me enjoou muito. Eu coloquei isso, falei também que, sei lá, não me apeguei tanto aos personagens quanto eu me apeguei em A Hipótese do Amor. Eu gostava muito da Olive, eu gostava muito do Adam. Era Adam, né? Gostava muito deles. Pra mim. E, enfim, e eu também achei o final meio corrido. Foi muita enrolação, muito, porque... Sabe, pronto, vou dizer uma coisa que eu lembro claramente. Tem uma cena que ela vai correr, e aí, tipo, ela vai correr num cemitério, eu acho, e tranca um cemitério, e, tipo, magicamente, a única pessoa que tem como aparecer lá é ele, sabe? E aí, tipo assim, do nada, eu, tipo, que, velho? Um negócio muito aleatório, assim. Vou anotar, eu quero ler. Ele não é ruim, sabe? Mas assim, me decepcionou, porque eu esperava mais. Considerando a primeira experiência que eu tive, eu, tipo, tava, poxa, que bom, né? Vou ter a mesma experiência. Não foi. Foi bem, bem pior. No final, querendo ou não, é um romancezinho, né? Eles são legais, eu só não me apeguei tanto assim. É muito engraçado, porque quando eu terminei A Razão do Amor, eu dei 5 estrelas. Porque eu tava muito emocionada, sei lá. Mas aí depois parando pra pensar, tipo, não é 5 estrelas, tá ligado? Depois eu parei, tipo, não, é pelo menos um 4 estrelas, tá ligado? A Hipótese do Amor é muito melhor. E a Amor, teoricamente, é também melhor, eu gosto mais. Saindo das decepções, vamos falar agora das nossas surpresas. Livros que surpreenderam a gente não tinha expectativa, ou a gente pegou sem saber sobre o que era e acabou se surpreendendo positivamente. Todos os livros de Holly Black, basicamente.
Eu entrei numa neura de querer ler livro. Eu tava lendo só série por um tempo. E aí eu fiz, não, eu quero ler livros independentes mesmo. Aí eu fui, vi várias recomendações dela. E aí eu comecei a pesquisar os livros dela. E eu li primeiro A Menina Mais Fria de Cold Town. E depois eu li Boneca de Ossos. Foram 2 leituras leves. Aquela coisa bem infanto-juvenil mesmo, mas foram incríveis pra mim, simplesmente foram maravilhosas. E eu tenho que fazer uma menção também a Extraordinário, que eu tava tentando lembrar se eu tinha lido em 2022 ou se eu tinha lido ano passado. Foi realmente ano passado. Eu só tinha assistido o filme, mas eu nunca tinha realmente lido. E eu chorei do início ao fim. Esse livro eu não esperava que o livro fosse tão bom. E principalmente, assim, é muito difícil você encontrar obras que são fiéis, sabe? Tipo, o filme do livro e tal. E eu amei. Me surpreendeu muito essas leituras. A primeira surpresa eu já mencionei no episódio de 50%, então não vou falar muito dele aqui, que é Three Apples Fell from the Sky, da Narine Abigarian. É um livro da Armênia. Eu amei esse livro, eu já falei sobre ele no episódio lá de 50%. Se você quiser saber, você pode escutar o episódio. Outra leitura que me surpreendeu bastante foi Oryx Crake, em breve no podcast. É episódio sobre ele, da Margaret Atwood. É um livro bem louco. Eu não esperava, eu sabia que era distopia, mas assim, eu não esperava que fosse ser o que é, e me fez ficar reflexiva durante o ano inteiro. Eu me peguei pensando nele durante diversas vezes, assim, durante o ano, assim, foi um livro que ficou comigo realmente. Outra surpresa foi Bleak House, de Charles Dickens. Eu tô no meu projeto aí de ler todos os livros de Dickens. Esse é o último ano, eu vou terminar esse ano de ler todos os livros dele. Eu li Dom Ben Sam e eu gostei, e aí eu fui ler Bleak House, eu não tinha uma expectativa, tinha lido a sinopse, eu não tinha me interessado assim tanto pela história, eu achei que eu não fosse gostar. E eu amei a história do início ao fim. Eu fiquei presa, eu me apeguei aos personagens, me emocionei, eu ri, sério, é um livro de Dickens, assim, maravilhoso. E tem umas críticas muito boas, muito boas. Realmente, assim, essa fase do Dickens, essa fase final dele, é excelente. São, assim, os melhores livros dele. Dom Ben Sam, David Copperfield, aí vem Bleak House, então, assim, maravilhoso. E é outro livro, assim, que ficou comigo durante o ano. Eu li no meio do ano, acho que em junho, julho, e ele ficou comigo até agora, assim, eu me pego pensando nos personagens, pensando sobre ele, muito bom mesmo. Sim, em português é A Casa Soturna, tem ele traduzido. Outro livro que me surpreendeu também foi Better the Blood, do Michael Bennett. Esse é um livro da Nova Zelândia. Ele é um autor dos povos originários da Nova Zelândia, dos Maoris, e vai contar a história de uma policial Maori que se envolveu numa polêmica quando ela era jovem, e aí ela ficou muito marcada por isso, e meio que ela ficou excluída ali da família dela, e ela ainda se casou com um homem branco, aí teve uma filha, e vai contar agora no futuro ela com a filha dela muito ativista, ela já separada do marido, e ela tendo que resolver um caso que parece estar envolvido com o que aconteceu no passado. É muito bom. Eu me surpreendi muito com esse livro, porque toda a narrativa, assim, do mistério e como tudo vai se entrelaçando ali, a história dela, da filha dela, do que tá acontecendo, do que aconteceu no passado. Conta muito a história do povo, da origem, das palavras. O autor bota ali, né, o idioma deles original, e aí o audiobook tem ele falando, e depois tem a tradução. Então é muito interessante. A história do povo, a história da Nova Zelândia, como tudo aquilo se construiu, né, como é a situação hoje, porque a gente é uma coisa assim que a gente não tem muito contato, né? A gente fica vendo aqui a história, né, dos povos indígenas brasileiros, né, tentando lutar por espaço, enfim. Isso acontece também na Nova Zelândia, que é um país tão pequeno, né? E isso acontece, questão de discriminação, eles tentando lutar para manter a língua viva, o povo vivo. Enfim, é muito interessante. Então, toda a visão, assim, do autor e toda a história, eu amei demais esse livro. E o último, que foi um livro que eu li já no final do ano, que é None of This is True, da Lisa Jewell. Eu acho que não tem tradução ainda no Brasil, mas não sei se vai chegar, porque é um livro que tá bombando aí pelo menos nos Estados Unidos e tal. E é um thriller muito incrível. Sério, eu fico pensando nesse livro também, constantemente. Porque é aquele tipo de final meio aberto, sabe? Que deixa a gente... Caramba, o que realmente aconteceu, sabe? Que basicamente vai contar então a história de uma mulher que ela tem um podcast, que ela faz entrevista com outras mulheres. Tipo, ela entrevista mulheres fodas. Tipo, mulheres com suas carreiras e tal. E aí, ela tá comemorando o aniversário dela, e uma mulher para ela pra falar com ela. Diz que, tipo, elas são gêmeas de aniversário. Elas fazem aniversário no mesmo dia. E essa mulher muito esquisita. E aí ela aparece e depois vai procurar
namorar essa mulher do podcast, ela vê que ela é uma mulher famosa e tal. E ela diz, eu não sou uma mulher, tipo, super foda na carreira, não sei o que, eu sou uma mulher comum. Mas eu tenho uma história muito interessante pra contar pro seu podcast. E ela vai contar essa história dela. E a história dela é bizarra. E essa mulher fica, gruda aqui na encarrapada dessa mulher do podcast e vira sério, um negócio assim, louco. E no meio disso, eles estão fazendo uma série da Netflix sobre o que aconteceu. Então a gente tem a visão meio que do futuro, do que aconteceu. Cortes. O livro faz o livro. uma série Tem uma série sobre o que aconteceu, porque a história é muito bizarra. E aí, tipo, fica cortes, tipo, série da Netflix, aí tem a cena, aí tem entrevista com várias pessoas. Sério, é muito bom. E você vai juntando, assim, as peças, o que é que vai acontecer. E é um negócio, assim, bizarro. O negócio vai acontecer ficando cada vez mais bizarro. Mas é um bizarro que você acredita, sabe? Um negócio, assim, tipo, muito fora da casinha, assim. Mas, tipo, sério, é muito, muito bom. Sério, o melhor thriller que eu li esse ano. E um dos melhores que eu já li. Então, as minhas surpresas, a maioria vem do podcast, porque geralmente são livros que eu nunca ouvi falar, ou então que, assim, eu já ouvi falar, mas não tenho a mínima ideia do que se trata. E acaba sempre sendo uma experiência muito positiva. Então eu vou começar por ordem cronológica de leitura minha, né? Por Oryx e Creek, mais uma vez, como Paula citou. Não tinha a mínima ideia. E pelo título, você não tira nada também. Não tem nem como você esperar alguma coisa. Eu só sabia que era meio que uma distopia, porque a gente leu por isso, né? Mas é muito legal, nossa. Eu, a cada página, ficava... Paula falou uma coisa que, tipo assim, é a única coisa que eu posso falar. É justamente uma coisa que o livro, ele fica com você. Até hoje, às vezes, eu paro pra pensar também. Ainda mais porque tem continuação e eu não li ainda. Termina... Eu não sei como é que eu consegui parar, sinceramente. Porque termina num momento muito caótico, assim, no ápice. No momento de, poxa, uma interação ali que você tava esperando acontecer. E aí, pronto, e acaba. Simplesmente assim. Não é aquela coisa tipo, o livro terminou de uma forma fechadinha e você consegue seguir em frente. Você não segue em frente. Eu tô até agora que fico refletindo sobre isso. É um livro muito, muito bem construído. E, enfim, traz uns pontos bem relevantes, assim, de reflexão. É muito interessante. Não vou falar muito pra não dar spoiler também. Se você puder ler sem saber nada, faça como eu fiz, vai dar certo. Outro que eu vou falar sobre também, a gente leu pro podcast, também vai estar em breve aí junto com Oryx e Creek, que é Ensaio sobre a Cegueira. Eu já tinha ouvido falar, logicamente, porque é um livro muito, muito famoso, mas eu não sabia exatamente sobre o que era também. E mais uma vez, pelo título, você não tira muita coisa, né? É tipo assim, vai falar de gente cega, mas é uma cegueira real, não é? Eu não achava que era uma cegueira real. Eu achava que, sei lá, era algum tipo de cegueira, não sei. Mas é muito legal, nossa. Eu amo muito esses livros, porque são situações muito malucas e você não sabe, tipo assim... Eu literalmente era movida pela curiosidade, porque eu queria saber o que acontecia no final e tal. Então, Ensaio sobre a Cegueira foi um livro fantástico pra mim. Eu gostei muito, eu acho que traz umas reflexões muito legais. Você tá o tempo inteiro ali, eu sentia como se eu estivesse lá, tipo, participando das coisas com as pessoas. E aí eu ficava aflita, aí eu ficava preocupada, enfim. É muito bizarro mesmo, assim. E eu gostei muito. E a última... Não foi uma indicação do podcast, né? Foi um livro que eu li também bem no final do ano, na correria, que é Uma Segunda Chance, de Colleen Hoover. Eu coloquei pra mim que todos os anos agora eu vou ler um livro de Colleen Hoover. Não sei porquê, eu só disse isso pra mim mesma. E aí eu coloquei esse, eu lembro que Malu, né, que até grava podcast com a gente, ela leu. E eu lembro que ela falou muito bem sobre, aí eu falei, vai ser esse aqui esse ano. Em algum momento, né, fiquei esperando o momento não chegou. Eu li bem no finalzinho, assim, de dezembro. E eu gostei muito, muito, véi, que livro incrível. Eu gosto muito, eu vou falar disso, eu devo falar toda vez que eu falo de Colleen Hoover, mas eu gosto muito dos livros dela. Porque eu acho incrível como ela consegue trazer os romances. Tipo assim, nunca é uma coisa água com açúcar, porque ela traz sempre algum tópico, tipo, especial, assim, que merece uma certa atenção. A gente sabe, né, os mais famosos, assim, BookTok, essas coisas, a gente sabe de... É assim que acaba, né, fala sobre a questão de violência, então, enfim, tem violência, deficiência, mil coisas ela fala sobre. E nesse, eu acho que o legal dele é que são personagens muito diferentes daquilo que você imagina em questão de romance. Tipo, a personagem principal já foi presa, enfim, ela já é mãe, então, tipo, é uma personagem que você não... É uma coisa atípica, você não conhece muitos personagens, muitos protagonistas, especialmente também, que estejam na posição dela. E é um livro muito forte mesmo. Fala sobre maternidade, sabe? Sobre perdas, sobre luto. É muito forte mesmo o livro. Eu lembro que eu chorei horrores, assim, em muitas partes dele. E é bem polêmico também, né? Porque, tipo assim... Mas o romance dela é com o melhor amigo do falecido namorado dela. Então, assim, eu já achei meio polêmico só por isso, sabe? Eu fiquei, poxa, situação, né? Mas, pra mim, sinceramente, acabou que o romance ficou muito secundário ao fato, a questão principal, que é essa questão da maternidade da Kenna, que é a personagem principal. Eu achei bem forte, assim, um livro muito bem construído. No final das contas, também, tudo se resolveu muito rápido. Mas aí, eu achei que essa tensão que se cria até resolver valeu muito a pena. O fato de se resolver muito simplesmente o problema. Mas é isso, basicamente, eu gostei muito desse. E pronto, acho que esses são os meus 3. E para finalizar o episódio com chave de ouro,
com o astral lá em cima, vamos falar das nossas melhores leituras do ano. Vou ser polêmica agora, tá? Vocês estavam falando aí, principalmente você, Luísa, tava dizendo que não tá nessa fase mais de Enemies to Lovers. Eu simplesmente nasci no berço Dramione. Eu sou feita disso. Também, Laura. Amém. Dramione pra sempre. Então, assim, minhas melhores leituras foi justamente Enemies to Lovers. Aí vem a trilogia O Povo do Ar. Já sei a opinião de Paula, não preciso ouvir de novo. Que O Príncipe Cruel, ela já falou que é ruim, não tentaria ler de novo, enfim. Mas é perfeito para mim. É simplesmente maravilhoso. Tem coisa errada? Tem coisa errada. O cara é meio escroto no início, é escroto a trilogia inteira. Mas assim, eu simplesmente amei. É basicamente uma humana que ela tem a família... Ela e a gêmea dela tem a família assassinada por um ogro. E esse ogro leva as duas pra morar no mundo dos elfos. Aí, ela fica convivendo com os elfos, só que eles praticam bullying com ela. Acontece que um deles pratica pior ainda do que os outros porque gosta dela. Esse clichê é difícil de engolir, mas eu engoli. E foi ótimo. Porque eu gosto de sofrer. Mas assim, se você pega realmente a história, não Cardan em si, a história é ótima. Ele precisa de terapia, mas a história realmente é muito boa. Eu terminei os 3 livros em 2 dias, basicamente, 2, 3 dias. Foi uma leitura assim atrás da outra. O terceiro livro mesmo surpreendeu pra caramba. Pra eu não ficar falando só do Povo do Ar, eu vou falar também sobre a quadrologia de Sangue e Cinzas. Essa quadrologia é incrível, mas você também tem que ter um pouquinho de paciência. Ela chega a ser mais... As duas falam muito de politicagem, mas essa de Sangue e Cinzas você tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque é um pouquinho mais pesado nesse sentido. E a questão também que ele é um pouquinho picante, de literalmente descrever tudo. Eu me senti lendo um negócio erótico. Um livro erótico, porque eu tô falando isso alto e tem gente passando aqui na frente. Nossa senhora, que vergonha. Mas tá. É muito erótico. Eu realmente não tava esperando por isso. Mas o livro também, os livros são muito bons. Eu só sei dizer que realmente esses livros foram muito bons. E é tipo, uma coisa que me decepcionou, quero voltar atrás. Bem atrás, de Sombra e Ossos, é que eu sou apaixonada por séries, mas eu detesto quando você cria todo um universo e meio que deixa ele jogado às traças, sem dar justificativas do porquê daquilo, sem amarrar as pontas, enfim. E elas, em pouco tempo, elas conseguem fazer isso. Em outros livros vão criando mais coisas e sempre fechando o que abrem. Isso eu acho muito interessante, então eu acho que vale a pena. Tô fazendo a recomendação de Sangue e Cinzas, eu ainda não terminei o 4, tem 1000 páginas e eu ainda tô custando terminar, mas vale como leitura de 2023, porque eu já comecei. Então, fica aí, fica a dica. No meu Instagram, @contraponto da leitura, eu postei lá o meu top 10 de leituras. Geralmente eu não consigo elencar as minhas leituras, assim, eu sempre tenho pelo menos a minha melhor leitura do ano. Geralmente eu não elenco as leituras por ordem do que eu mais gostei. Geralmente eu tenho a melhor leitura do ano, ou como o ano passado, que foram 2 leituras empatadas, aí que foi Middlemarch e Paraíso Perdido. Mas esse ano eu consegui elencar, eu consegui fazer um top 10. Mas antes do meu top 10, eu vou falar das menções honrosas, que eu não mencionei no Instagram, mas eu vou mencionar aqui. A primeira menção honrosa é 3 anos, do Chekhov. Essa é uma novelinha do Chekhov. E Chekhov é o meu autor russo favorito, assim. Ele só vai se consolidando a cada leitura que eu faço dele, seja de peças, contos ou novelas. Ele só se consolida aí como meu autor russo favorito. Eu amo Dostoiévski, gosto muito de Tolstói também, Gogol, Turgenev, enfim. Todos esses outros russinhos aí, e outros que eu estou descobrindo. Mas Chekhov tem algo que mexe comigo, assim, as temáticas que ele trabalha, a escrita dele, tudo isso me envolve demais, assim. São narrativas curtas e que ele trabalha muito bem. Ele tem um
um poder, assim, de escrita, de síntese, de saber em poucas palavras, em poucas páginas, dizer tanta coisa. E os livros dele, as peças, os contos, sempre ficam comigo, assim. E esse não foi diferente. Outro livro que também foi uma surpresa pra mim é A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë. É a última irmã Brontë que faltava eu ler alguma coisa. E eu gostei bastante desse livro, sério. Eu me surpreendi muito, assim, até pelo tom melancólico, soturno dele, e toda a temática, né, da questão da violência doméstica, e numa época que não se debatia sobre isso, né, então, assim, muito, muito bom mesmo. Outro livro que eu também adorei foi A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Esse foi o meu primeiro livro dele, desse autor peruano. Vai contar então a história dos últimos dias do ditador da República Dominicana, que era conhecido como Bode, e vai intercalar entre 3 pontos de vista. O ponto de vista dele vivendo o seu último dia, do ponto de vista dos matadores, e também sobre uma mulher que ela volta já no futuro, né, depois, muitos anos depois da morte dele, voltando para a República Dominicana e avaliando aí a sua vida pós ter saído do país e ter abandonado a família dela, que fazia parte ali do partido do ditador, né? Muito interessante, assim, uma reconstrução histórica, todo o trabalho que ele fez de pesquisa, assim, excelente. Um livro que te prende realmente na narrativa, você quer saber o que vai acontecer, e me fez conhecer a história da República Dominicana, que eu não sabia nada, nem sabia que existia esse ditador. Então pra mim foi muito interessante. Outro foi uma das últimas leituras que eu fiz no ano, acho que foi a penúltima leitura que eu finalizei, que foi Ela Disse, da Jodi Kantor e da Megan Torren. Esse é um livro que vai contar então os bastidores da reportagem que denunciou o produtor de cinema Harvey Weinstein pelos seus crimes de assédio e estupro. É excelente, assim, é jornalismo de primeira. É uma coisa assim, é absurdo, sério. Vai contar toda a história delas indo atrás das fontes, né, tendo que construir essa matéria, o tempo que levou, tudo por trás disso, né, a questão envolvendo a questão jurídica também, né, das mulheres não podendo falar, porque tinham acordos, vai mostrar muita coisa, assim, elas vão abrir um fundo, assim, do poço só de coisa ruim, sabe? É algo, assim, absurdo. Traz reflexões, assim, incríveis e faz pensar muito também sobre toda essa questão, assim, do movimento todo, assim, do Me Too, do feminismo, enfim, tudo isso, assim, é sensacional, assim, um livro que vale muito a pena mesmo. Tem um filme também, tô até pra assistir ele. E pra finalizar, minhas menções honrosas... que acabou não entrando no meu top 10, porque eu realmente li muitas coisas boas esse ano, que foi American Prometheus, O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer. Então eu li a biografia do Oppenheimer antes de assistir o filme, e que biografia sensacional. Não é à toa que ela é super premiada, porque assim, é um trabalho de reconstrução histórica, de ir atrás de tudo, assim, tudo, da origem dele, da família, e percorrer, assim, toda a trajetória dele até os seus últimos dias. E é uma figura, assim, extremamente complexa. Quem assistiu o filme sabe, tem uma noção, mas a biografia vai muito além, porque o filme pega um recorte da vida, assim, dele, né, e da questão, principalmente envolvendo a bomba atômica, né, mas não só isso, assim, pra ele chegar nisso, toda a história dele, assim, é um personagem interessantíssimo, porque ele é muito complexo, então é muito, muito interessante mesmo, assim, leiam, quem tiver a oportunidade, leia essa biografia, porque é sensacional. E só pra terminar, assim, minhas menções honrosas, eu separei esses 5 livros, mas eu queria também mencionar 2 séries que eu finalizei, os 2 livros são de 2 séries que eu terminei esse ano. O primeiro foi Defiant, do Brandon Sanderson, que finaliza a quadrilogia do Skyward, né, eu li os 3 livros já anteriormente, e eu tava aguardando só o último livro, saiu esse ano, e eu acho que terminou, assim, muito bem mesmo. Foi um livro excelente, eu tava com medo, porque o terceiro livro eu não tinha gostado tanto, eu tinha achado mais ou menos, mas eu acho que é um livro necessário, porque ele amarra aqui nesse 4º livro tudo o que acontece, assim, ele puxa o terceiro livro, da trajetória dela, dos personagens. Excelente, eu vou sentir muita, muita falta desse mundo, muita falta do Embot, da Spencer, de todos os personagens, sério. Tô triste agora, só falando disso. Outra que eu fiquei muito triste em me despedir foi Jade Legacy,
da trilogia de JDC, da Fonda Lee. Eu acho que vai chegar aqui no Brasil, devem traduzir, mas é uma trilogia, assim, muito, muito boa. Envolve máfia com magia, e você se apega demais aos personagens. É uma família, né? Você se apega demais a essa família e toda a história. E eu tava com expectativa baixa, porque eu tinha visto uns reviews, assim, que não me deixaram tão empolgadas pra ler, mas eu acabei gostando demais, porque ele é um livro muito grande, mas que vai contar, então, desde o último acontecimento do segundo livro até o final, assim, da vida deles, assim, dos personagens principais e do legado que eles deixam, da transição de poder. E, enfim, eu senti muita falta da família, dos personagens, da história. Enfim, agora sim, as 10 melhores leituras. Eu tô falando aqui um monte, nem cheguei no meu top 10 ainda. Mas sim, em 10º lugar está outra biografia, que é Young, Damned and Fair, do Gareth Russell. É a biografia da Catherine Howard, quinta esposa do Henrique VIII. Acho que eu falei até na tag de 50% como uma das minhas surpresas do ano, que realmente foi uma grande surpresa, porque eu não esperava. Sério, que biografia incrível, incrível, incrível. Porque assim, você tá biografando ali o Oppenheimer, ok, ele é uma figura muito interessante e você tem... Só que você tem um material ali incrível, né? Obviamente, você precisa ser um biógrafo muito bom pra trabalhar com aquilo tudo. Não estou tirando o mérito dele. Mas assim, você trabalhar com uma personagem, com uma personalidade como a Catherine Howard, que é uma pessoa comum, uma pessoa normal, ali como se fosse uma patricinha, se fosse nos dias de hoje, e transformar a história dela, assim, tudo que tá em volta dela, né, porque ela foi uma das esposas que foi decapitada, e toda a história dela, todo como foi narrado, também um livro que eu me pego pensando, assim, constantemente, porque é sensacional. Eu fico, caramba, como é que esse autor fez isso, sabe, de elucidar, assim, uma figura que também acaba sendo uma figura muito dúbia, né, por todos os acontecimentos que ficam por trás ali, dizer, não, porque ela traiu ele, não traiu, enfim, fica toda aquela questão da história dela ter sido decapitada, mas é muito, muito interessante, assim, a figura dela, a personalidade dela não é uma personalidade das mais interessantes, realmente é uma pessoa muito rasa, muito fútil, mas que tudo que tá em volta dela, que tá acontecendo ali, é interessante, e a forma como ele bota ela ali naquele meio e vai costurando a história dela é muito bem feita, porque a nenhum momento fica assim, eu vou contar a história de tudo menos dela. Não, ele conta a história dela, mas conta também a história do que tá em volta, então é muito bem feito. Por isso que está no meu top 10. Em 9º lugar, também tem uma leitura que eu fiz já no final do ano, que é Mário e o Mágico, do Thomas Mann. Esse é um livro mais curto dele, que vai contar a história de um homem que viaja com sua família para a Itália e vai fazer toda uma alegoria ali para o fascismo que está iniciando na Itália e que, enfim, vai se tornar aí logo depois a Segunda Guerra Mundial. Muito bem feito, Thomas Mann, autor de primeira. Todo ano eu tento ler um livro dele e todo ano ele entra no meu top 10 de melhores leituras. Em 8º lugar, Absalão, de William Faulkner. William Faulkner também esteve nas minhas melhores leituras do ano passado. E não foi diferente esse ano. Absalão é incrível, não é um livro fácil de ler, é um livro extremamente complexo, e eu acredito que provavelmente quando eu for reler e for ler de novo e mais uma vez, uma terceira, quarta, quinta vez, eu vou absorver outras coisas, porque eu com certeza não captei tudo que tem nesse livro, mas eu gostei demais. Em 7º lugar, Yevgeny Onegin, do Alexander Pushkin, também foi um livro que eu li, acho que em dezembro, novembro, enfim. É um dos livros, assim, que dizem que é o que inaugura a literatura russa. Enfim, é um livro muito emblemático. É sensacional, assim, uma escrita, assim, belíssima. É engraçado, é provocativo. Tem umas passagens que você fica só assim, cara, que coisa linda, né? Como é que alguém pode escrever desse jeito? Em 6º lugar, tá outro livro também que eu mencionei na tag de 50%, que é We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families, do Filip Gurevich, que é a história do genocídio em Ruanda. Outro livro jornalístico, assim, de primeiro, jornalismo da melhor forma que você possa imaginar. Sensacional. Livro que eu li logo no início do ano, já em janeiro, e ele tá comigo, assim, até agora, janeiro de 2024, eu ainda estou pensando nesse livro. Todo o impacto que ele trouxe, assim, pra mim, e de abrir os olhos, assim, pra muitas coisas. Todo o trabalho de pesquisa que ele fez sobre como começou, né, das origens ali de Ruanda, do povo, e tudo que gerou, assim, o genocídio, e os impactos pós, né, o que aconteceu, e como tá a situação agora. Em 5º lugar, Hamlet, eu mencionei que tinha entrado
nas minhas melhores leituras. Eu já tinha lido no ensino médio, mas assim, eu não lembro praticamente nada. Eu lembro, assim, de poucas coisas que acontecem, mas eu nem conto exatamente como leitora, porque eu li daquele jeito, né, pra fazer a prova, sabe? Agora, realmente, eu li, parei, pesquisei sobre, assisti aula sobre, e realmente, Shakespeare no seu melhor. É sensacional, assim, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E me deixou muito reflexiva também. É lindo, sem palavras. Em quarto lugar, esse eu já imaginava que ia entrar aqui, é uma das leituras que eu estava mais ansiosa pra fazer em 2023, que é Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. E eu encarei esse calhamaço e que recompensa maravilhosa, que leitura incrível, incrível. É uma leitura densa, mas é uma leitura também que não é pesada, assim. É uma leitura que eu sentava pra ler, eu lia bastante e era incrível, assim, a cada página, cada acontecimento, um livro realmente fenomenal. Agora, o top 3. O terceiro livro também foi um livro que eu terminei já no final do ano, que foi East of Eden, ou A Leste do Éden, do John Steinbeck. E esse livro, meu Deus do céu, que coisa magnífica, que obra de arte. Talvez em outros anos ficarem como melhor leitura, porque realmente as outras leituras que eu fiz, o top 2, top 1, realmente é uma coisa assim absurda também, mas caramba, acho que esse top 3 tá muito difícil realmente, porque caramba, que eu não sei nem o que falar, como começar a falar de A Leste do Éden, porque é magnífico a história, como o autor consegue colocar o mito de Caim e Abel em vários núcleos da história, e como ele vai construindo, e como ele argumenta ali que esse seria a história de Caim e Abel, na verdade é a história da humanidade, e como ele coloca as diversas faces disso, não necessariamente de literalmente um irmão matando o outro, mas como a relação de irmãos ali, relação de amigos, enfim, a relação familiar, toda a trajetória ali, e ainda junto daquilo, a história ali do que tá acontecendo na Califórnia, enfim, é sensacional, sensacional, é algo assim, absurdo. Em segundo lugar, um livro que também me deixou no chão, que eu li uma página, às vezes eu não consigo mais ler, porque era tão, sei lá, impactante, assim, que eu ficava só olhando pro teto e pensando sobre ele, que é O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Meu primeiro contato com o autor, até que eu comprei outros livros dele, porque eu já estou, assim, quero mais. Traz muito essa leitura do que estava acontecendo, principalmente nesse período da literatura, assim, de pensar sobre a identidade, né? Se você é um duplo, que você dentro de você tem um animal, a gente é ser humano, mas é animal, é um lobo. Então tem muito essa questão, mas tem muito a discussão sobre o pensamento da burguesia, o pensamento da modernidade, todo esse conflito de pensamentos. Então é muito interessante. Mas o meu primeiro lugar veio assim, foi uma das minhas últimas leituras do ano. Eu nem ia mais ler esse livro esse ano. Eu só li porque realmente eu fiquei com mais tempo. Eu pensei, não, vou pegar esse livro, vou ler, que é The Waves, ou As Ondas, de Virginia Woolf. Não tem como. Essa autora é tudo pra mim. Não tem como. Virginia Woolf, essa mulher me destrói a cada livro. Orlando ainda acho que meu favorito, talvez. Não sei. Porque como foi uma leitura que eu terminei faz pouco tempo, eu ainda estou digerindo. Vai contar a história de 6 amigos e a visão deles sobre o mundo. Em vários momentos da vida dele, desde a infância até a velhice. E assim, um mergulho na consciência. É absurdo. São reflexões, assim, que só quem lê Virginia Woolf sabe. Me impactou demais falar sobre escrita, sobre relação de amizade, sobre família, sobre envelhecer, sobre o próprio ato de pensar, o ato de existir. É uma obra de arte, assim. É você ler uma página e você pensar e como é que pode uma pessoa escrever desse jeito? Como é que pode isso existir? Enfim, acho que eu já falei demais, tô até ficando rouca já. É isso. Luísa. Eu vou começar por O Homem Chamado Ove, que foi o meu livro favorito, 100%. Desde que eu li, eu sabia que ele ia ser o meu favorito do ano. Foi o meu favorito também nos 50%. Então eu mantive exatamente o que eu falei. A gente já fez um podcast sobre, então se você não conhece o livro, vá lá, porque vale muito a pena. Tipo assim, eu acho que ele é um livro completo, tem tudo que eu gosto. Me fez rir, me fez chorar, me fez pensar. Também quando eu precisava de uma coisa leve, ele era um livro leve. E também quando eu queria uma coisa mais que me prendesse, ele me prendia. Então, de verdade, não tenho palavras, assim. Simplesmente um livro que me marcou muito. E aí tem a adaptação do filme também, né? Também é muito boa. Também é um livro que ainda fica comigo, mas não da mesma forma como eu falei de Oryx Secret, por exemplo. É só aquela coisinha assim boa no coração, sabe? Um bom sentimento. É muito lindo o livro, vale muito a pena. Coloquei também Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu resolvi falar porque eu coloquei como 5 estrelas. Mas a justificativa é
apego emocional, 100%. Eu acho que esse foi um ano que eu fiz muita releitura, incluindo Jogos Vorazes. E eu acho que Jogos Vorazes foi uma das releituras mais positivas que eu tive. Porque eu sempre tive muito medo de reler por achar que eu talvez não fosse ter a mesma visão que eu tive quando eu li com, sei lá, 14 anos. Mas acabou sendo muito positivo, acabou que eu acho que eu gostei mais agora que eu reli. E isso tudo foi por causa da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, justamente porque eu fui reler pra poder ler esse livro novo que foi lançado, né, porque ia ter o filme. E acabou sendo bem legal, tipo, a história é muito interessante também, eu gostei do final, e eu gosto muito da forma como Suzanne Collins escreve, então isso também não tenho o que falar. E por último, coloquei Sapiens, que foi o primeiro livro que eu li em 2023. Coloquei porque eu, no caso, dei 4,5, mas é muito mais por questão de, enfim, crítica mesmo, opinião divergente e tal, mas eu achei muito legal, porque eu lembro que foi um livro, eu nunca tinha feito isso, né, eu não gosto muito de marcar os livros, então eu só botava as flags e pronto. Mas Sapiens foi um livro que eu falei, tipo, não, eu vou fazer isso aqui como se fosse um estudo. E eu lembro que toda vez que eu ia ler, eu pegava um marcador de texto, pegava um lápis e um desses post-its transparentes, porque eu rabisquei muito esse livro. Eu parava, assim, pra ler, e eu rabiscava, e eu anotava, foi muito interessante. E aí pronto, eu achei que foi uma experiência diferente das outras leituras que eu tive, e que valeu bastante a pena também, porque eu já tava com um livro na estante, eu nem sei quanto tempo fazia, acho que uns 2 anos. E eu sempre dizia que ia ler e nunca lia, postergava, então só pelo fato de ter lido também, eu já considero que foi bem legal. Aí foi isso. E esse foi o episódio contando as nossas leituras de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão escutando no Spotify, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês contarem suas melhores e piores leituras também. Conte pra gente o que vocês achou. Você pode contar pra gente no Instagram também. Aproveite e nos sigam por lá também, @contra.cast. Também tem na descrição as formas que você pode apoiar o podcast através da Aurelo. Também você pode recomendar para um amigo. E lembrando que tem episódio dia de sexta-feira, de 15 em 15 dias, se tudo der certo. E até a próxima.